Um cantinho e um violão. Essa é uma série que já é típica da nossa comunidade. O que a gente faz? A gente joga na panela canções da cultura, uma pitada de senso crítico, temperamos com teologia, encontramos o ponto de Deus e servimos em um prato de ânimo, carinho e bom humor. É isso que a gente faz. Nós fizemos já no passado, a última que a gente fez foi sobre a moda de viola, família pelas cordas da viola, e a gente refletiu bastante. E é uma série que a gente sempre gosta de conjugar a cultura com a teologia e a gente entender e encontrar os rastros de Deus. Na semana passada nós falamos sobre Bem Que Se Quis, música de Marisa Monte. E para alguns foi surpresa, eu recebi mensagens depois do pessoal falando surpresa de como que passou a entender a letra. E é bem legal porque elas contam músicas boas, assim, contam histórias, são reflexos da nossa alma e elas espelham a nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre uma canção que foi composta num período muito difícil da vida do Brasil, tem um contexto histórico muito forte. A Rosana quase me fez engasgar agora aqui. A Rosana tá perguntando se eu vou sortear esse chapéu. Ai. Eu vou conversar com a produção, vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? A produção já disse que não. A produção já disse que não. Mas vamos lá. A gente vai falar de uma música, tem um contexto histórico, foi feita num momento difícil da nossa nação, no período da ditadura militar, mas eu não vou me ater a isso, eu vou me ater à letra e o que ela fala. Sempre assim, eu me atenho à letra e à história que ela conta, e aí eu acho bastante interessante. Principalmente que a gente passou agora um 7 de setembro com bastante manifestações, hoje também tem marcado manifestações contrárias, e a gente está nesse ambiente, nesse burburinho político, e é muito importante você... só um parênteses aqui, é muito importante você aprender a se posicionar mesmo politicamente, que nós cristãos não somos alienados, ou não deveríamos ser alienados, ok? E um cristão consciente não vota em candidato simplesmente porque parece com a Bíblia na mão ou fala em nome de Deus. Nós cristãos, nós temos o dever de orar pelos nossos governantes e na hora de votar avaliar as competências desse governante. Então, nós precisamos ser conscientes. Mas quando chegar mais perto da eleição, nós vamos conversar um pouco sobre isso, como eu faço todos os anos de eleição. Eu falo sobre, explico as eleições, explico como é que funciona, para a gente ter uma consciência, porque o cristão tem que ter senso crítico, tá bom? Então, quando você olhar, você tem que aprender a analisar. E uma das formas de a gente aprender a analisar é olhando os dois lados da história, ok? Fechando parênteses, hoje a gente vai falar sobre uma música chamada Roda Viva, do Chico Buarque, da MPB4. Foi lançada, acho que em 64, 67, num dos festivais da música, era muito famoso. E essa canção, cara, era muito interessante. Porque ela fala, pra mim, sobre controle. A ilusão mais tentadora. A ilusão mais tentadora. E a letra diz assim, começa assim. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Essa canção começa falando sobre esse sentimento estranho. É um sentimento que a gente às vezes não sabe nomear. É um sentimento que a gente não está se sentindo muito bem. A gente não está sentindo alguma coisa estranha, mas a gente não sabe dar nome às nossas emoções. E falar sobre nome e nossas emoções, nós terminamos agora uma série sobre emoções. Se você estiver assistindo esse vídeo depois, vai estar aqui no card o link dessa série sobre emoções que você pode olhar. A gente falou um mês inteiro só sobre emoções. Então, e ele fala sobre uma emoção, ele não consegue dar nome, mas ele fala sobre estancar. Fala, a gente estancou de repente. O que é estancar? Estancar é paralisar, estagnar. Ele está dizendo que tem uma emoção, que tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Como quem foi embora e deixou algumas coisas. Ele não entende muito bem qual é esse sentimento.
E ele só sabe que ele está paralisado, ele está estancado, ele estancou de repente. Ou foi o mundo que cresceu, ele está se sentindo meio perdido. E ele está se sentindo perdido por quê? Porque ele está tentando trilhar a vida de uma maneira. Ele fala, a gente quer ter voz ativa e no nosso destino mandar. A gente não quer deixar essas coisas acontecerem. A gente não quer deixar que a gente tenha dias que a gente se sinta como quem partiu ou morreu. A gente não quer ter dias que a gente se paralisa. A gente quer, na verdade, tomar conta, ter controle. E querer ter o controle é uma tentação violenta, é uma ilusão muito forte. Se você quer uma analogia bem poderosa sobre controle, você pode assistir, por exemplo, o filme Matrix. O filme é uma grande analogia sobre a ilusão do controle, tá? Mas a gente muitas vezes quer ter o controle da nossa vida. Esse personagem da canção lida com a pressão de ter um destino pré-determinado. Ele fala, eu queria mandar no destino. Só que tem duas maneiras de você entender destino. Às vezes, as pessoas entendem destino como sendo apenas o fluxo da vida. Ou outros entendem como destino, como sendo todos os seus passos estão escritos para você... o divino já sabe todas as suas escolhas e já determinou todas as suas escolhas. Nós, cristãos, não cremos dessa maneira, de que o divino, que todos os nossos passos já estão determinados. Porque se assim fosse, quando uma pessoa faz o mal, e se nossos passos foram determinados por Deus, nosso Deus seria mau. E a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, nós não cremos em destino como sendo que tudo que você faz já está pré-determinado por Deus. E Ele que determinou. Nós cremos na onisciência de Deus, sabemos que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe todas as escolhas que nós vamos fazer. Mas Ele não determinou todas as escolhas que nós vamos fazer. Percebe a diferença? Então, o personagem da canção... eu vou assumir que ele está pegando o destino como o fluxo da vida. Eu quero mandar no meu destino, eu quero escolher o meu destino, eu quero escolher o fluxo que a minha vida vai tomar. Eu quero ter o controle sobre isso para me prevenir, para que as coisas não aconteçam de forma aleatória e me peguem pelo pé. É isso que ele está dizendo nessa canção. Na verdade, o que ele quer é controlar o seu próprio caminho. Ele quer controlar tudo. Mas ele mesmo diz, eis que chega a roda viva e tudo vai pelo pé. E o que é a roda viva? A roda viva são situações inesperadas. É um vento forte que sopra sobre sua vida. São imprevistos. Filho ficou doente, você está fazendo uma poupança, você vai comprar um bem e de repente alguém na família muito querido fica doente e você precisa desfazer esse plano. Aí você não está contando, a vida está em ordem e de repente vem o carro e quebra. É você tá fazendo planos, de repente você vende algo e a pessoa não te paga. É você não está contando, está fazendo planos, de repente vem a pandemia e você não pode viajar. E você já comprou passagem, já comprou ingresso para o parque, você já comprou um monte, alugou casa no exterior e você não pode ir. Essa é a roda viva. A roda viva também pode ser fatos, pessoas. Às vezes a gente não estava esperando encontrar e de repente a gente se apaixona. A gente passa a amar alguém loucamente. E aí nossa vida vira de cabeça para baixo. A gente estava com a nossa vida certinha, quadradinha, tal, tantos anos eu vou fazer isso, tantos anos eu vou fazer isso, e de repente vem uma gravidez. De repente uma paixão inesperada surge e avassala o seu coração. Isso é a roda viva. A roda viva pode ser um lugar. Às vezes você não estava esperando nada, de repente você caiu de frente pro grupo, numa celebração do Grupo Valinhos e aquela palavra veio direto ao seu coração, impactou você e demandou uma mudança. E demandou que você mudasse. Tem uma amiga minha que ela queria saber muito o que eu fazia da vida. E ela foi me pesquisou na internet, porque eu não falava, ela pesquisou na internet. E aí ela descobriu que eu era pastor. E aí ela falou assim, eu quero ir na sua igreja. Eu falava, não vai não. Ela, não, eu quero ir na sua igreja. Eu falei, não vai não. Ah, por que eu não posso ir na sua igreja? Porque vai que você goste. E não deu outra. Ela foi, gostou e
A vida mudou. Pegou ela pelo pé, mudou tudo o que ela pensava. Às vezes uma amizade, você tem uma amizade com uma pessoa e de repente essa pessoa começa a te influenciar positivamente e você muda. É assim, Roda Viva é isso. Roda Viva pode ser também quando Jesus decide se encontrar com você. No meio da trajetória da sua vida, do seu controle, está tudo certinho, você está mantendo tudo organizadinho, você está com tudo planejado, você está no controle da vida, mas eis que Jesus entra na sua vida e sopra. E aí o bicho começa a pegar. Você quer ver? Tem um exemplo disso na Escritura. Tinha um moço que ele era muito rico. E ele era um cara muito obediente. Era um cara que levava a religião dele muito a sério. Ele era muito focado nos seus objetivos. Tudo que ele pegava para fazer, ele ia até o final. Ele era muito obstinado, ele não se contentava com pouco. Ele queria fazer o melhor que ele pudesse sempre. E ele tinha um desejo de querer sempre mais. Ele não conseguia se acomodar. Se ele andava um passo, ele queria caminhar mais um. Se ele andava outro, ele queria caminhar outro. E ele levava a vida dele assim, levando a religião a sério, a sua vida com Deus muito a sério, não se conformava com a estagnação. Chegou um dia que ele cresceu tudo que ele podia crescer nas suas ferramentas, ele ouviu falar de um rabino na região da Judéia que tinha uns ensinamentos novos. Ele então decidiu ir até esse rabino e perguntar para ele se ele estava no caminho certo. Ele queria tirar a prova dos 9. Ele queria tirar a prova e saber se tudo que ele estava fazendo na vida estava certo. Ele queria ter mais segurança e controle sobre a sua vida. Essa história está em Mateus capítulo 19, que narra da seguinte maneira. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Perceba, a pergunta dele era: o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? A resposta de Jesus é: se você quer entrar na vida eterna. Percebe a diferença? Vamos continuar. Aí ele responde: que mandamentos? Perguntou ele. Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe, ame os outros como você ama você mesmo. O rapaz, com brilho nos olhos, alegre, porque ele falou assim: cara, eu estou no caminho certo. Ele responde: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o moço. E aí ele comete o erro que todo curioso comete. Ele podia ter parado aqui, mas ele faz mais uma pergunta. E ele pergunta: o que me falta fazer? O que me falta fazer? Vamos analisar um pouquinho essa fala de Jesus, que é muito interessante. A resposta de Jesus é muito intrigante. Porque eu não sei se você está familiarizado com os textos do primeiro testamento. Quando Jesus cita esses mandamentos, ele está se referindo aos 10 mandamentos lá do livro de Êxodo, capítulo 20, escrito por Moisés, na época que o povo de Israel estava saindo da escravidão do Egito, passando pelo deserto e precisava receber orientações de Deus. Deus então faz uma série de orientações e condensa, o resumo disso está escrito nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, e mais um monte de ordenanças e tal. Mas Deus condensa em 10 mandamentos de regras básicas. Só que quando Jesus fala para ele a resposta, Jesus exclui os primeiros mandamentos. Jesus só coloca os mandamentos horizontais. Os mandamentos que diz respeito a ele e às pessoas. Então Jesus fala de todos os mandamentos que dizem respeito a ele e com as pessoas. Mas Jesus exclui os mandamentos que diziam respeito a ele e Deus. Porque os primeiros mandamentos dizem respeito a ele e Deus, a pessoa e Deus. Ouça Israel, o Senhor Deus é o único Deus, não terá outros deuses diante de mim, não fará para você ídolos de esculturas. Ele começa a falar coisas que é de você e Deus. E depois ele começa os outros mandamentos, que são os mandamentos para as pessoas, entre pessoas. Então Jesus só cita os mandamentos horizontais. Aí você já começa a pescar, já começa a ficar estranho isso.
Agora, por que o moço não se contentou com a primeira resposta de Jesus? Ele podia ter parado ali e falou assim, Jesus falou para fazer isso, tá bom, isso eu tenho feito. Mas ele sabia que se ele continuasse com aquela resposta, a inquietação continuaria dentro dele. Ele tinha uma inquietação de que fazer o que ele estava fazendo, seguir a vida do jeito que ele estava seguindo, viver a vida do jeito que ele estava vivendo, não trazia a paz, não trazia o que ele precisava. Então ele avança. Ele comete essa besteira, ele avança, ele faz mais uma pergunta. E é isso, às vezes acontece isso com a gente, com a esposa, né? Ah, meu Deus. Você chega e pergunta para a esposa, o que houve? Ela fala, nada não. Aí você, idiota, ao invés de se contentar com essa resposta, o que você faz? Não, mas você está estranha, tem alguma coisa acontecendo, fala para mim, me conta. Aí sua mulher é benigna com você. Ela fala, amor, não é nada não, é comigo, pode ficar tranquilo. Aí você, miserável, que é curioso demais da conta, continua futucando. Aí você mete o dedinho na ferida. Aí a mulher perde a paciência. Aí ela desanda. Aí depois você começa a perguntar por que eu fui falar alguma coisa. Não é não? Já aconteceu isso contigo aí? Já aconteceu? Bota aí no chat se já aconteceu, bota um joinha se não aconteceu, bota a mãozinha para baixo se já aconteceu. Às vezes isso acontece com pai e mãe. Às vezes acontece isso, a gente não se contenta. Ele sabia que se ele fizesse o mesmo, só traria os mesmos resultados. E ele estava muito inquieto com esses resultados. Fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, só traz os mesmos resultados. Só havia uma certeza nesse moço. E a certeza que ele tinha era que lhe faltava alguma coisa. E ele não sabia o que era, ele não sabia o que faltava. Ele não sabia o que estava faltando para ele. E ele faz a fatídica pergunta: o que mais me falta fazer? É o que a música do Chico Buarque diz: estava indo tudo bem e eis que chega a roda viva. E a música do Chico continua, a música fala assim: a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. O que essa canção está dizendo? Olha, a gente fica remando contra a corrente. Quando a gente para de remar e o barco volta, a gente vê o tanto que a gente remou e vê o tanto que foi pouco, de tanto esforço, mas pouco. A gente cultiva uma roseira com muito cuidado e eis que chega esse momento de sopro, de roda viva e leva tudo para lá. A certa altura da vida, todos nós somos pegos por essa reflexão. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Se não chegou para você essa reflexão, e ela não chega só para pessoas mais velhas, chega na fase da adolescência, tem um momento que a gente pergunta o que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo da minha vida. Na fase da juventude a gente faz isso. Na fase adulta a gente faz isso, na fase da melhor idade a gente faz isso, a gente está sempre fazendo isso. Mas são momentos, são períodos que a gente faz esse tipo de coisa. O Júnior colocou aqui, já aconteceu, e descobri que é assim que conhecemos a onça. É o famoso cutucar a onça com a vara curta, Júnior. Uma dica para você. Você perguntou, ela falou não é nada não? Pergunta mais não. Dá um tempo, tá bom? Dica para todo mundo aí. Então, há sempre um momento onde a gente para e reflete. O que eu tenho feito na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Como me tornei assim? Como me tornei esse tipo de gente que eu sou hoje? Às vezes depois de uma briga, de uma maldade ou de um revés muito grande que você solta, aí você fala, cara, que tipo de pessoa eu estou me tornando? Algum tipo de pergunta dessa que questiona o seu modelo de vida. E é legal, eu vou trazer aqui, que eu gosto muito de citar, uma música do Lulu Santos chamada Já É, que fala assim, sei lá,
tem dias que a gente olha para si e se pergunta se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. E nossa história, de repente, ficou alguma coisa que alguém inventou, a gente não se reconhece ali no oposto de um déjà vu. Tem momentos que no momento dessa reflexão, a gente olha no espelho, às vezes um espelho literal, às vezes no espelho é a outra pessoa, às vezes o espelho é a nossa consciência, a gente fala, cara, que tipo de gente eu me tornei? Que tipo de gente eu sou? Esse tipo de reflexão são muito importantes. E alguns, como na canção, batalham firmes e fortes, lutando contra a corrente, contra a maré, tentando acertar no caminho errado, tentando achar a saída pela entrada, sabe? Sem pé nem cabeça, tentando pelo caminho todo errado. E depois de remar muito, percebe o quanto lhes faltou. Aí a roda viva pode ser um vento forte, uma turbulência, pode ser um encontro com Jesus. Aliás, esse é o tema da nossa próxima série, encontros, para o mês que vem. Vai estar supimpa, não perca, tá bom? O rapaz do texto, moço, tinha uma questão justa, uma inquietação que levou ele a procurar esse rabino que era famoso por ter novas interpretações da Escritura e estar quebrando paradigmas. Ele queria uma resposta diferente. Porque as suas tentativas de conseguir resposta só deixavam ele no mesmo lugar. E ele não encontrou nada satisfatório, ou algo que aprovasse o modelo de vida, que desse paz para ele no modelo que ele estava. E aí chegou a roda viva, e a roda viva foi a resposta que Jesus deu. Versículo 21, Jesus responde para ele, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e siga-me. Uau! Olha o que Jesus fala para ele. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui para você, antes de você pré-julgar a resposta de Jesus. Quando Jesus fala perfeição, não é a mesma perfeição que você fala, que você pensa. Porque perfeição para nós é algo sem erro e sem falha. Porque nós temos o conceito de perfeição vindo da cultura grego-romana. Jesus foi formado na cultura hebraica e perfeição para Jesus era algo totalmente diferente. Não é algo sem erro, sem falha. É algo que eu pudesse traduzir para você, ser perfeito é aquele que é constante, que não desiste, que está sempre tentando acertar. Isso é ser perfeito, mais ou menos isso, que é ser perfeito na cultura para Jesus. Só que a resposta de Jesus pega ele pelo pé. Por quê? Porque olha o que Jesus está dizendo, se você quer ser perfeito, se você quer se enquadrar, vai e vende tudo o que você tem, dê aos pobres, depois vem e me siga. Para ele ser perfeito, ele tinha que fazer não uma coisa, dar tudo que ele tinha aos pobres, ele tinha que fazer duas coisas. Ele tinha que dar o dinheiro aos pobres, e aí ele teria uma riqueza no céu, e ele teria que seguir a Jesus. São duas coisas que ele deveria fazer. Ok? Não perca isso de vista. Porque aparentemente parece que Jesus está mandando apenas fazer uma distribuição de renda, de riqueza. Não. Tem o componente de seguir. E eu vou te mostrar o porquê que é tão escandalosa essa resposta de Jesus. Porque a riqueza naquela cultura era um sinônimo da bênção de Deus. Uma pessoa rica era considerada uma pessoa abençoada. Então, quando Jesus fala para ele, para você estar realmente conectado, próximo de Deus, você tem que dar aquilo, se desfazer daquilo que você considera que é a sua maior bênção. Caramba! Você tem que se desfazer daquilo que você considera que é o maior valor para você, para começar a se ajustar na categoria de valores de Deus. E isso não só assusta esse menino, esse moço, mas assusta os discípulos de Jesus, porque eles não esperavam por isso também. Então, é muito importante a gente entender, Jesus está dizendo para ele que cumprir a lei não garantiu para ele privilégio algum. Jesus não está propondo uma simples distribuição de riqueza, ele está propondo algo muito mais intenso, e aí talvez tenha ressonância com você. Ele está propondo o abandono da idolatria, da servidão, da adoração a outra coisa que não seja a Deus. Jesus propõe um abandono, Jesus está propondo para que esse menino deixe de ser idólatra.
E o que é idolatria? Não sei se você conhece o conceito da idolatria. A idolatria está contido naquele mandamento: não tem outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Por isso que Jesus não o citou. Percebe? E Jesus vai tratar desse mandamento agora. O que é a idolatria? Presta bem atenção. A idolatria, qualquer coisa que você não imagina viver sem. Qualquer coisa que sem a qual você perde o sentido de viver. Qualquer coisa que sem a qual você perde a alegria de viver. Qualquer coisa que sem a qual você perde a sua identidade. Consegue imaginar algo assim? Na sua vida? Isso é, se a sua resposta não for Jesus, isso que você pensou é um ídolo na sua vida. E idolatria é você colocar isso no lugar de Deus. Percebe? A riqueza desse moço era tão importante para ele que ela ocupava o coração dele. E Jesus está dizendo, você precisa tirar essa riqueza do coração, porque tem outras coisas no lugar de Deus. Quando tem outras coisas no lugar de Deus no seu coração, isso é um ídolo. Pensa, tem alguma coisa que se você perdesse hoje, você perderia a sua razão de viver? Tem alguma coisa que se você perdesse hoje, você não conseguiria se imaginar vivendo sem? Tem alguma coisa que se você perdesse hoje, você perde a alegria totalmente de viver? Tem alguma coisa que se você perder hoje, você perde a sua identidade? Se você tem uma resposta para isso, e sua resposta não for Jesus, isso é um ídolo. Tem muitas pessoas que se perdem o seu emprego, perdem a sua identidade. Vou falar uma coisa dura aqui, mas tem muitas pessoas que se perderem um filho, perdem a alegria de viver. Qualquer coisa que tenha a capacidade de roubar a sua alegria de viver, de roubar a sua esperança de viver, de roubar a sua identidade, isso é um potencial concorrente de Deus no seu coração. A segurança dele estava na capacidade dele de cumprir a lei e se apresentar digno diante de Deus. Ele era muito forte. Ele seguia os mandamentos desde pequeno. E isso dava apoio para ele, dava força para ele. E o dinheiro lhe conferia segurança e identificação com a aprovação de Deus, percebe? Ele vivia os mandamentos e o dinheiro que ele tinha, ele se sentia abençoado, ele entendia que Deus estava aprovando a sua conduta. Então eram duas as bases dele. Apresentar-se digno diante de Deus e o dinheiro da identificação com a aprovação de Deus. E o que Jesus diz para ele? Você não vai conseguir se apresentar digno diante de Deus por nada que você faça, nem por nada que você tenha. A sua segurança está em algo muito frágil, que está dominando o seu coração. E esse também é um problema que nós vivemos. Muitos de nós passamos por isso. Nós tentamos ter o controle da nossa vida, tentamos nos responsabilizar pelo nosso destino, pelos passos que vão acontecer na nossa vida, tentamos meticulosamente fazer planos. E ficamos ali naquela bolha toda segura. E aí nós nos perdemos nessa ilusão. Deixa eu te contar uma coisa. Uma vez, eu e a Sabrina, a gente estava para trocar de carro. E a gente deu um passo muito grande. A gente estava querendo dar um passo muito grande. Apareceu uma grande oportunidade. A gente ia dar nossos 2 carros e ia comprar um carro. E a gente estava muito inseguro, muito inseguro. E aí nosso cunhado, que é pastor, numa conversa com a Sabrina, chegou para ela e disse assim: Sabrina, eu sei que a gente tem que fazer planos, que a gente não tem que se arriscar, que a gente tem que manter a vida tranquila. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Quem não arrisca, não conquista. Quem não arrisca, não conquista. Muitas vezes nós vivemos numa vida sem arriscar. E aí, às vezes, nós questionamos por que nós não conquistamos. E o arriscar que eu digo é abrir mão deste controle. No controle que você impôs.
E isso, cara, não vem de hoje. Essa ilusão do controle, de controlar a própria vida, não vem de agora. Isso começou lá atrás com nossos primeiros pais, quando deram ouvido à serpente. O que em suma a serpente falou? Se você comer desse fruto, você vai ser independente, você vai ter o controle da sua vida, você não precisa mais ouvir o que Deus tem para dizer para você. E quando eles entenderam que eles podiam ter o próprio controle, eles esqueceram da frase que Deus tinha dito: se vocês comerem desse fruto, vocês vão assumir o controle da sua vida, mas vocês vão estar sozinhos, vocês vão estar afastados de mim, longe de mim, vocês morrerão. Os seres humanos, nossos primeiros pais, ficaram encantados com a proposta da serpente de assumir o controle, mas não pensaram nas consequências de assumir o controle. E a consequência de assumir o próprio controle, de ter a independência, é morte. Deus já tinha dito, mas eles fizeram isso. Assumiram para si a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado para suas próprias vidas. E aí a gente entrou num caos afastado de Deus, e todos os seres humanos que passaram a nascer, a partir deles, nasceram desconectados de Deus. Era como se fosse uma mutação genética no DNA que ia passando de geração em geração. Até que Jesus, nascido de mulher e não numa relação sexual tradicional, Deus colocou Jesus dentro de Maria e ela deu à luz virgem a Jesus. Jesus nasceu num nascimento diferenciado, portanto ele não tinha o pecado original. Então Jesus tinha a capacidade de quebrar essa maldição, de romper com essa independência e apresentar um caminho de volta para Deus, um caminho de dependência, onde a gente pode depender do controle de Deus, porque Ele sabe as coisas e Ele conhece, porque o caminho de Deus são mais altos que os nossos. Então Jesus com a sua vida ensinou e com a sua morte nos libertou. Com a sua ressurreição nos apresentou um novo caminho. Então quando eu me rendo a Jesus e digo: Jesus, venha morar dentro de mim, eu me rendo, eu quero abrir mão do meu controle, assumo o controle sobre a minha vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim e começa a me mudar de dentro para fora. E eu passo a trilhar um novo e vivo caminho. Um caminho onde eu não mais tenho a prerrogativa de ficar com o controle na mão e não tenho a responsabilidade de tomar as melhores decisões para que os resultados aconteçam. Eu então abro mão disso e deixo isso para Deus. Deus então propõe um caminho. Eu não tenho mais esse peso de assumir o controle. Eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus me deu. Ser mordomo com o meu dinheiro, cuidar bem da minha família e dos meus bens. Mas a orientação matriz vem de Deus. Eu não tenho mais esse peso. E é isso que Jesus está propondo, uma libertação para esse moço. Mas o que acontece com esse moço? Versículo 22. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, porque ele era muito rico. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, porque ele era muito rico. O que acontece com esse moço? Ele perdeu a alegria. Ele encontrou um desafio maior do que ele podia suportar, porque ele estava confiando muito. Eu obedeço os mandamentos desde pequeno. Não, eu faço tudo direitinho. E ele encontrou um muro que ele não conseguia transpor. Porque o amor que ele tinha pelo dinheiro dele era maior do que a vontade de agradar a Deus. O amor que ele tinha pelo dinheiro dele era maior do que o amor que ele tinha por Deus. O moço perdeu a alegria. E a canção do Chico Buarque fala isso. Olha que diz: a roda da saia, a mulata, não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua a cantar, mas eis que chega a roda viva e carrega a viola para lá. No fundo, querido, nós não temos o controle de nada. Paulo Coelho, o escritor, tem uma frase, eu discordo de muita coisa do que ele fala, mas nessa frase eu concordo com ele. Ele diz assim: existem momentos na vida em que a única alternativa possível é perder o controle. Existem muitos momentos na vida em que a única alternativa possível é perder o controle. A alternativa desse moço, que ele podia, era perder o controle, dar o controle. Talvez a alternativa que está sendo posta para você hoje é: abra mão do seu controle, perca o controle, deixe Deus tomar o controle. Mas não. Esse moço vai embora triste e a música continua. O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito, a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a tristeza para lá. A grande pergunta que eu tenho para fazer para você e para esse texto é:
para onde esse moço foi. Ele foi embora triste, mas para onde? O texto termina assim, ele fala isso. O moço vai embora. Isso é tudo. Porque, presta atenção comigo. Porque se ele foi tentar buscar outra resposta, ele está fadado a ficar andando de sábio em sábio, procurando alguém que fale o que ele quer ouvir. Ele vai ficar procurando uma pessoa que fale aquilo que ele quer ouvir. E se ele entrar nesse momento, ele se torna ao mesmo tempo fechado em si e vulnerável. Porque ele tende a ficar nessa roda viva e tende a ficar sob o conselho de pessoas que não são bem intencionadas e que apenas vão falar o que você quer ouvir. E se ele vai buscar outras respostas, ele fica nessa roda viva, girando cada vez mais rápido. É por isso que, se você nunca ouviu essa canção, o refrão dela é o seguinte, o refrão dela fala assim: roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Só que no final da música ele vai aumentando a velocidade. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante na volta do meu coração. Ele vai acelerando. Por quê? Porque ele está fazendo uma analogia, e eu não sei se ele tinha noção disso, ele está fazendo uma analogia de que quanto mais a gente caminha nisso, a gente fica nessa roda viva e vai virando, e a gente não percebe. E é o mesmo conceito que um sábio falou há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, chamado Salomão, que escreveu um livro de extrema sabedoria chamado Eclesiastes, quando ele diz: tudo é vaidade. O que Salomão está dizendo quando ele fala que tudo é vaidade? Vaidade não é, para Salomão, não é a beleza. Vaidade para Salomão, ali no texto de Eclesiastes, é sem sentido. Tudo é sem sentido. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente faz, quanto dinheiro a gente ganha, quanto mais a gente gasta. Ele fala, é tudo sem sentido, é uma roda viva. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo parou no instante na roda do meu coração. Salomão está fazendo o mesmo conceito, só que há muitos anos atrás. E o Chico Buarque fez agora em 1960. É o mesmo conceito que entra num sentido de que nada faz sentido. E aí você vira um zumbi, um Walking Dead, procurando respostas, mas vivendo oco por dentro, tentando encontrar alguém que fale o que você queria ouvir. Paulo acho que fala a Timóteo que nos últimos tempos haveria coceira no ouvido das pessoas, que eles procurariam gente que falaria o que eles queriam ouvir. Será que esse jovem entrou nesse roda-mundo, roda-gigante? Será que ele foi buscar outras pessoas para darem respostas? Eu não sei. Mas eu sei que a resposta de Jesus teve um impacto naquele jovem e um impacto nos discípulos que o seguiam. E Jesus disse para eles. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Porque se ser rico era sinônimo de bênção de Deus e agora você está invertendo tudo, Jesus. Quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus está dizendo para a gente? Você pode estar hoje nesse roda-mundo, roda-gigante, roda-moinho, roda-peão. Você pode estar hoje nessa fixação, nessa tentação violenta de assumir o controle das coisas. E pode ser muito difícil para você se libertar pela sua própria força. Para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Basta você não virar as costas para Deus e sair para viver dentro da sua tristeza. Se você hoje der um passo para Jesus e dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, para onde iremos se só Tu tem palavras de vida eterna? Jesus, eu quero, mas eu não consigo. Os braços dele estão abertos para te receber.
para te tirar dessa vida sem sentido, para te tirar desse vazio. Talvez você não esteja num vazio na sua vida toda, mas tem uma área que precisa ser tratada. Jesus está com os braços abertos para te acolher, para curar, para tratar você, para que você não precise ficar nessa fixação do controle, porque isso é uma fixação doentia. Por isso que eu chamei no texto de a ilusão mais tentadora. Porque quando a gente põe a mão, a gente sabe do nosso taco, a gente sabe que a gente pode fazer. E se eu puser a mão, eu vou controlar, isso vai dar certo. E às vezes as coisas fogem do seu controle totalmente. Mas eu quero te dizer uma boa notícia: quando as coisas fogem do seu controle, quando vem a roda gigante e gira tudo na sua vida, isso não é o fim. Não fique se prendendo, tentando se conter da ventania, tentando manter todas as coisas em ordem, quando tudo está tremendo. O que Jesus está dizendo? Se entrega. Se entrega, porque quem pode estar movendo o chão debaixo dos seus pés sou eu. Se entrega, porque quem pode estar balançando a sua vida para te libertar de um ídolo sou eu. Jesus está dizendo que quem pode estar movimentando sua vida sou eu. Então para de lutar e se entrega. Abre o seu coração, me receba e vamos juntos trilhar esse caminho. Você não precisa trilhar esse caminho sozinho. Você pode trilhar esse caminho acompanhado e muito bem acompanhado. Querido, se você que está assistindo hoje e sentiu algo dentro de você, que você precisa abandonar esse controle e que você talvez precise entregar de vez sua vida para Jesus, eu queria que você orasse comigo. Quero te convidar a fechar os olhinhos e orar assim comigo. Senhor Jesus, eu entendi que eu não tenho o controle da minha vida. Eu entendi que eu não tenho como segurar tudo sozinho. Eu queria pedir ao Senhor que tomasse o controle da minha vida. Eu me rendo a Ti. Vem viver dentro de mim. Assume o controle. Meu coração é Teu. Daqui para frente, quero viver sobre Suas ordens, sobre o Seu comando, sobre o Seu controle. Cuida de mim e me ajude a trilhar minha jornada. Em nome de Jesus. Amém. Agora, se você, querido, está passando, você se identificou com alguma parte dessa mensagem e tem uma área da sua vida que precisa ser trabalhada, que você precisa dar um passo, eu quero orar para que isso você seja encorajado por Deus. Para que você tenha a coragem de não sair triste dessa mensagem, passar o dia triste, ou abolir isso da sua cabeça que você ouviu o que você ouviu hoje e fingir que não ouviu o que você ouviu. Mas eu quero pedir a Deus que te dê ousadia, quero pedir a Deus que te empodere. Eu quero pedir a Deus que dê coragem para tomar decisões necessárias. Se você quer orar comigo sobre isso, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor empodere meu irmão e minha irmã. Eu quero pedir que o Senhor revista de autoridade e dê coragem para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor, Deus, revista de poder de autoridade, que a vida mude e que meu irmão e minha irmã não se vire triste, mas encare de frente o desafio que o Senhor está propondo, porque uma vida maravilhosa espera. Então, em nome de Jesus, dá coragem para esse meu irmão, dá coragem para essa minha irmã e que as mudanças de fato aconteçam em nome de Jesus. Amém.